Olá, eu sou Arley Medeiros, estamos nesse lugar maravilhoso, inclusive com esse fundo do pássaro cantando, quem não sabe é a gralha, para a gente bater um papo sobre um assunto extremamente importante. Eu sou sanitarista ambiental, atuo com contaminação química há mais de 20 anos, participei do caso Shell, e hoje eu tenho a alegria de estar aqui com 3 pessoas maravilhosas, a Marcela Moreira, a Edilene Santana e o Fujita. Vai ser uma conversa muito gostosa, mas de um assunto não tão gostoso assim. Um assunto que atinge todas as pessoas. Todos os seres vivos, inclusive. Independente de quanto dinheiro ele tem. É o agrotóxico. O Fujita vai contar para nós como surge, de onde vem a história do agrotóxico. Ele é para defender ou ele mata? Na verdade, o agrotóxico, Arley, ele foi desenvolvido como uma arma de guerra para matar os inimigos. E com o fim das guerras, então se utiliza essa técnica para matar a vida do que se diz pragas na agricultura. É utilizado então para a agricultura. E isso causa enormes impactos na saúde humana. A gente vê aquelas cenas da guerra do Vietnã, como é que aquela cena se combina com o agrotóxico de hoje, tão defendido pelo agronegócio? O mais famoso é o tal do mata-mato, o Roundup, que na verdade era o agente laranja utilizado na guerra do Vietnã. Eles secavam a floresta com essa molécula e depois jogavam a bomba de napalm, que eram as bombas incendiárias para tacar fogo na floresta e desalojar então os vietnamitas. E aí também se pegou essa tecnologia e transportou ela então para a agricultura para continuar fomentando essa indústria. A indústria da refinaria do petróleo, que ganha muito dinheiro com isso. Acabou a guerra e sobrou um monte de veneno. E o que fazer com esse veneno, né? Aí o veneno que era para matar pessoas passou a matar a flora, a fauna e de certa forma ele chamando como agrotóxico. Houve só um arranjo, é isso, Fujita? Podemos dizer assim? Sim. Deram uma enfraquecida na fórmula para poder o ser humano suportar e não matar o ser humano de uma vez, mas poder consumir isso no que eles chamam de dose admissível diária. É possível você tomar um pouquinho de agrotóxico sem morrer de uma vez. E só que isso causa um problema gravíssimo na saúde humana. E isso é assustador, né? Porque assim, né? Não mata de uma vez, mas vai matando aos poucos a população, né? Isso. E isso acaba fomentando a indústria dos remédios. O agrotóxico te faz doente e a indústria farmacêutica então se aproveita disso para fazer remédios que não te curam de uma vez. Eles mantêm você doente por um longo tempo para poder fomentar então a indústria farmacêutica. Como vocês podem ver, o agrotóxico, ele mata toda a vida, ele mata os micro-organismos, as abelhas, as micorrizas, os fungos, as bactérias, tudo do solo. E aí, como mata tudo, o solo vira um ambiente inerte, sem vida. Aí entra os adubos químicos, os ditos fertilizantes, ou seja, tudo que você tem que colocar cada ano naquela natureza. E chove, vai para os rios, ou seja, e toda essa indústria, a partir da Segunda Guerra, traz os danos que nós temos hoje, Marcela. Inúmeras doenças e a população sofre com isso, às vezes sem saber. Na verdade, a gente acaba avaliando assim, a luta política que tem por detrás disso. Então, eles tentam tirar a ideia de que é veneno, eles colocam o nome bonito, né, como defensivo agrícola, como se fosse uma coisa positiva para a agricultura e obriga o agricultor a ficar dependente da compra tanto da semente transgênica como daquele defensivo agrícola para tratar aquela semente. O que acontece é uma contaminação tanto do solo, a contaminação da água, e isso acaba chegando para as pessoas. O que a gente está vendo no último período é um aumento do adoecimento da população. Seja o aumento de casos de câncer, seja o aumento de casos de crianças que nascem com alguma deficiência e também uma tentativa de perseguição, inclusive na pesquisa acadêmica, para silenciamento de pesquisadores que tentam ter uma independência para provar que isso é fruto do uso desses venenos que atingem a toda a população.
porque está na água, está no alimento, está no solo, está no ar. A gente está vivendo num mundo em que o interesse econômico de uma grande multinacional está causando problemas para toda a população. Edilene, eles não dizem isso para nós, né? Que o agrotóxico serve para enriquecer as indústrias, o agricultor, podemos assim dizer, nós podemos conversar mais na frente, mas também é uma vítima disso, mas eles não contam que mata, né, Edilene? Arley, é verdade. A todo momento a gente está ingerindo esse veneno sem saber que a gente está consumindo. Aí que nem falou a Marcela, aí veio o adoecimento, veio a formação do feto. E quando a gente vai procurar o porquê isso, a gente não é informada porque a gente está tão doente. Inclusive, a gente teve o caso Shell, que matou mais de 60 trabalhadores, uma fábrica em Paulínia, onde o Sindicato dos Químicos lutou há mais de 13 anos. Os trabalhadores foram indenizados, mas mais de 60 morreram e os filhos também nasceram com má formação. Depois foi provado tudo isso que foi o envenenamento. Então, assim, isso é um assunto que tem que chegar para toda a população. Todo mundo tem que saber que está sendo envenenado todos os dias e que a gente pode acabar com esse veneno. Tem um detalhe até, por exemplo, para a aplicação do agrotóxico, você tem todo um EPI que não garante segurança para o produtor. Vocês imaginam que para colocar o agrotóxico no alimento, o produtor ele tem que se proteger. Só que aquele agrotóxico entra dentro do alimento e depois não tem como tirar. Não tem uma solução que você pode colocar o alimento para tirar aquele agrotóxico. Então, assim, a maioria do morango, a maioria das hortaliças, a maioria das frutas, a gente está comendo puro agrotóxico. Isso depois não sai do corpo, isso vai se acumulando no corpo. O Fujita é da Rede Livres, né, Fujita? Nós discutimos muito isso, né? Às vezes a população não sabe como é que o agrotóxico se espalha. Você pode falar um pouco desse ciclo do agrotóxico, da fábrica, tal, no campo? Como é que se dá isso? Um ponto muito importante é o custo social gerado nisso aí. Primeiro, que o agrotóxico não paga imposto. E aí o que acontece? Quem banca os tratamentos caríssimos é o SUS. Tá? Então, que é consequência do uso de agrotóxico. É um custo que a sociedade banca para as indústrias de agrotóxico. Pessoal, e olhem que absurdo. Em muitos países é proibido a produção e o consumo do agrotóxico. O que é que fazem? Envia aqui para o Brasil. Porque aqui, né, Fujita, tem a flexibilidade. Sim, aqui pode ser produzido. Veja só que incoerência. Aqui no Brasil, na nossa água, é permitido a detecção de 5.000 vezes mais agrotóxicos do que na Europa. Se na água do europeu tem uma molécula de agrotóxico, aqui no Brasil é permitido 5.000 moléculas de agrotóxicos. Eles mandam para cá, para a gente fabricar esses agrotóxicos, para a gente utilizá-los aqui na nossa agricultura. E veja bem, eles não aceitam os nossos produtos lá contaminados com os agrotóxicos que eles mandam a gente fazer. Eles querem o quê? Somente o dinheiro que é lucrado através da aplicação, do consumo de agrotóxico. Eles não querem o agrotóxico lá. Então eles só querem o dinheiro lá e é isso que a gente faz. E acho que é importante a gente pensar porque lá não é permitido e aqui é permitido. É uma questão não só econômica, mas política. Porque lá houve uma organização popular dos trabalhadores que conseguiram garantir a conquista de várias leis ambientais de proteção. E aqui não, aqui a gente tem uma grande bancada financiada pelo agrotóxico, pelo veneno, que consegue eleger muitos deputados, muitos senadores, e eles permitem que haja uma flexibilização da nossa legislação. Inclusive no último período, né, a gente estava até comentando aqui, mais de 2.000 agrotóxicos foram aprovados nos últimos 6 anos. E continua essa aprovação. Aquilo que é proibido lá é permitido aqui e há essa continuidade dessa contaminação. É veneno, gente. Não é pesticida, não é defensivo agrícola, é veneno. Me parece uma insanidade, né? Os europeus permitem que o princípio ativo do seu produto e sua patente seja produzido aqui, os agricultores brasileiros aplicam no campo e aí eles não compram os produtos brasileiros. Não é uma insanidade isso, Edilene, para o próprio agronegócio? Com certeza, né? Porque se eu produzo, se a coisa é boa, por que eu não consumo? Porque outras pessoas têm que consumir, porque é veneno, né? A gente sabe disso. Veneno é para matar, que vai matando aos poucos a população. Isso é assustador, na verdade, né?
Esse papo aqui é um papo muito interessante, mas ao mesmo tempo a gente fica muito assustado, porque a gente consome todos os dias veneno. Inclusive em Campinas foi na água 27 tipos de agrotóxico. Que foram identificados. Que foi identificado. Só na água, né? E nos alimentos que a gente consome. Imaginar que esses 27 agrotóxicos que foram identificados na água da Sanasa, hoje não existe tecnologia para filtrar esses agrotóxicos. Então a gente tem que pensar o quanto que as pessoas estão se envenenando e não estão nem percebendo e não estão entendendo por que elas estão adoecendo de forma tão grave. E tem um debate muito profundo, porque assim, a quem interessa o agrotóxico? Eu fico tão revoltado quando eu vejo um trabalhador, uma dona de casa, dependendo do agrotóxico. Porque o agrotóxico, ele interessa a um pequeno setor da economia, Fujito, não é isso? Sim. Que produz commodities. E também, é óbvio, nós podemos debater sobre isso, tem a parte que vai na comida, na mesa, na abobrinha, no pimentão. Mas na grande medida, tem endereço certo essa tecnologia do agrotóxico. Não tem? Marcela, Edilene, Fujita, vocês podem falar um pouquinho para a gente trocar essa ideia? O agronegócio e a indústria petroquímica é quem realmente lucra com isso. Porque a maioria dos agrotóxicos são sintéticos do petróleo. E a indústria do petróleo não quer perder esse dinheiro. Eles querem que mais e mais a gente vai consumindo esse agrotóxico. E aí, na roça, nas culturas, o que acontece? Os insetos que se despraga, eles vão adquirindo resistência a essa quantidade de agrotóxico. Então você tem que ir aumentando a quantidade de agrotóxico enquanto aquela planta ou inseto ou o que seja vai adquirindo a resistência. É um círculo vicioso e exponencial. Ele vai aumentando cada vez mais, vai criando cada vez mais dependência disso.